E se o verdadeiro peso que você carrega nos ombros agora não for apenas o reflexo do que acontece lá fora, no mundo barulhento, mas sim o resultado do que a sua mente aprendeu a aceitar aqui dentro, no silêncio dos seus pensamentos? E se você não está exausto simplesmente porque a sua luta diária é grande demais, mas porque você passou tempo demais tolerando pequenas dores, pequenos desconfortos e tristezas que machucam sem que você perceba conscientemente. Respira fundo. Deixa o ar entrar e preencher cada espaço vazio dentro de você. Essa pergunta que fiz não serve para trazer culpa ou incômodo. Pelo contrário, ela serve para abrir as portas da sua liberdade. Muitas pessoas não vivem cansadas porque a vida é cruel ou injusta o tempo todo. Elas vivem cansadas, arrastando-se pelos dias, porque o subconsciente delas se acostumou com o desgaste contínuo. Ele se acostumou com a tensão nos músculos, com a resignação no peito, com aquela ideia silenciosa e perigosa de que a vida é difícil mesmo e não há nada a fazer. E essa ideia, infelizmente, não nasceu enquanto você estava acordado, lutando suas batalhas. Ela foi reforçada à noite, no escuro do seu quarto. Aconteceu cada vez que você foi dormir sem soltar o peso do dia, levando os problemas para o travesseiro. Aconteceu cada vez que você fechou os olhos pensando: amanhã vai ser a mesma luta, a mesma correria, o mesmo cansaço. O seu subconsciente, ouvindo isso repetidamente, aprendeu algo perigoso. Ele aprendeu que sofrer um pouquinho todo dia é o seu estado natural. Mas aqui está o segredo que pouca gente conta e que vai mudar sua noite hoje. A sua mente não aceita o que é verdade absoluta. Ela aceita o que se repete. E o que se repete nos seus pensamentos enquanto você adormece acaba virando a base de concreto da sua vida. Esta noite, nós não vamos lutar contra nada. Não vamos tentar te motivar com frases de efeito, nem exigir que você mude quem você é. Nós vamos fazer algo muito mais profundo e suave. Vamos mostrar ao seu subconsciente, com gentileza, que ele já não precisa segurar com tanta força o que te desgasta, que é finalmente seguro soltar acordos antigos de sofrimento, que é perfeitamente possível reconstruir a sua dignidade e paz interna enquanto você descansa. Fique até o final, entregue-se a essa narrativa, porque você não está aqui para aprender a aguentar mais peso. Você está aqui para aprender a parar de aceitar menos do que a paz profunda que você merece. E essa cura começa agora, quando você aprende a dormir de um jeito novo. Lição 1. Quando foi que você começou a tolerar o que te fere? Em que momento exato da sua história você parou de ouvir o desconforto que gritava e começou a conviver com ele, aceitando-o como se fosse um móvel antigo e empoeirado na sala da sua vida, que você tropeça, mas não tira do lugar? Quando foi que a dor, que deveria ser um alarme para te proteger, deixou de tocar e virou apenas um barulho de fundo, um zumbido constante e baixo que você nem nota mais? Não foi num dia específico marcado no calendário. Não houve uma reunião formal para decidir isso. Foi um processo silencioso, lento, caindo gota a gota, quase invisível. E é exatamente por ter sido tão lento que ele se tornou tão forte e enraizado. Respira fundo, sinta o ar limpando esse passado. Ninguém aceita uma vida que cansa a alma de propósito ou por gosto. Ninguém escolhe acordar todos os dias com um aperto no peito, com o estômago embrulhado ou com uma sensação de desânimo profundo. Isso não é uma escolha consciente. Isso é um aprendizado de sobrevivência. E a gente aprende isso quando algo doloroso se repete muitas vezes e, por não vermos saída, paramos de questionar. No começo, a dor incomoda e nos deixa alertas. Depois, ela irrita e nos deixa bravos. Depois, ela cansa e nos deixa exaustos.
E por fim ela se torna normal. Quando você chega nesse ponto de normalização, você já não pergunta se algo está certo ou errado, se é justo ou injusto. Você só continua andando. E continuar andando sem estar presente na própria vida é a forma mais perigosa de se adaptar ao que te faz mal. Os grandes filósofos estoicos diziam que a alma assume a cor e a forma dos seus pensamentos frequentes. Não porque a dor seja moralmente errada, mas porque aquilo que nós não examinamos, aquilo que não trazemos para a luz da consciência, vira regra. E o que vira regra automática, a gente para de enxergar. A tolerância ao sofrimento quase sempre nasce de uma necessidade real e urgente. Necessidade de sobreviver a um período difícil, de não decepcionar quem amamos, de segurar as pontas financeiras ou emocionais. Talvez tenha sido uma época de crise, uma perda dolorosa ou uma responsabilidade que caiu no seu colo cedo demais. Naquele momento, tolerar a dor foi sua estratégia de guerra. E funcionou. Você sobreviveu. Você chegou até aqui. Mas o que no início era um escudo necessário para a batalha, com o tempo virou sua própria pele. O subconsciente não sabe fazer a distinção sofisticada entre isso é só por hoje, é uma emergência, e isso é para sempre, é minha vida. Ele é simples. Ele só grava o que se repete. Se ele te vê suportando um peso excessivo por muito tempo sem reclamar, ele aprende a lição errada. Ele aprende que carregar peso faz parte de quem você é. Respira fundo. Solte o ar devagar, como se soltasse essa velha armadura. A noite é o momento sagrado onde esse aprendizado se fixa ou se desfaz. Durante o dia, o sol e o barulho te distraem. Mas à noite, no silêncio, o subconsciente observa tudo. Ele vê como você se deita na cama. Vê se você se deita com os ombros tensos, carregado de preocupações. Vê se você acha normal estar exausto emocionalmente, como se fosse o preço a pagar por estar vivo. E quando essa cena se repete, noite após noite, a mensagem gravada é clara. Isso é o normal, não há outro jeito. Não porque você quer que seja assim, mas porque você tolera que seja assim. Hoje, enquanto você dorme, sua mente profunda vai receber um sinal novo, uma luz diferente. Não é uma ordem autoritária, é uma pergunta gentil. A pergunta é simples. Isso que estou tolerando e carregando há tanto tempo, ainda é necessário hoje? Não tente responder agora com a razão. Deixe o subconsciente processar a pergunta durante o sonho. Descanse com esta verdade consoladora. O início da cura não é lutar mais ou fazer mais força. É simplesmente deixar de aceitar cegamente o que te machuca. Lição 2. Que acordos silenciosos você fez com o sofrimento? O que será que você prometeu em silêncio, nas profundezas do seu ser, para conseguir seguir em frente nos dias difíceis? O que você aceitou aí dentro, sem dizer uma única palavra em voz alta, mas que selou o seu destino emocional? E se grande parte do seu cansaço hoje, dessa fadiga que não passa com café nem com férias, não vier do que aconteceu lá fora, mas dos pactos invisíveis que você fez consigo mesmo para aguentar o que aconteceu? Respira. O fundo. Imagine desfazendo nós apertados dentro do seu peito. Um acordo silencioso não é um contrato assinado com papel e caneta. Ele é muito mais sutil. Ele se forma quando você repete a mesma resposta interna para a dor, vez após vez. Quando algo te magoa profundamente e, em vez de acolher a ferida, você diz, deixa pra lá, não tenho tempo para isso. Quando algo te pesa nas costas e você decide, não é tão grave assim, eu aguento mais um pouco. Quando você se sente sozinho no meio da multidão e pensa, eu me viro, não preciso de ninguém. Cada uma dessas respostas é compreensível e humana. Elas nascem da vontade genuína de ficar bem e não dar trabalho. Mas quando elas se repetem, viram leis internas rígidas que governam sua vida. O subconsciente funciona exatamente assim.
através de padrões. Ele não precisa de decretos formais. Ele aprende observando o que você faz, não o que você diz. Ele observa o que você faz quando algo dói. Se ele vê que você engole o choro, tranca a mandíbula e segue em frente, ele conclui: entendi. A dor é aceitável, o choro é proibido. E assim, ele bloqueia sua capacidade de aliviar a tensão. Respira fundo. Perceba que você não precisa mais se proteger tanto agora. Muitos desses acordos nascem quando somos mais jovens ou mais vulneráveis. Na infância, quando dependíamos dos adultos ou em momentos de crise aguda. Se eu não sentir muito, eu sobrevivo e ninguém me machuca. Se eu não reclamar e for bonzinho, ninguém vai embora e me deixar só. Se eu for forte e perfeito, tudo fica bem e eu serei amado. E essa lógica funcionou naquela época. Ela te protegeu. Mas o subconsciente esqueceu de receber o aviso de atualização de que o perigo já passou, de que você cresceu e tem outros recursos. Marco Aurélio, um imperador sábio que carregava o peso do mundo, dizia que a alma se acostuma com o que pratica com frequência. Se você pratica a resignação e o silêncio diante da sua própria dor, a alma aprende a se resignar e calar. Não por fraqueza de caráter, mas por puro treino e repetição. Você ficou muito bom em aguentar, e isso agora está te custando a paz. Respira fundo. O problema não é ter feito o acordo lá atrás, foi necessário. O problema é não saber que ele ainda está valendo hoje, agora, nesta cama. Talvez você tenha um acordo ativo que diz: meu valor como pessoa depende do quanto eu aguento sofrer sem reclamar. Ou minhas necessidades não importam agora, os outros vêm primeiro. Ou descansar é perda de tempo, é coisa de gente preguiçosa. Nenhum desses acordos é verdade absoluta. Todos foram aprendidos e decorados. E tudo o que foi aprendido pode, com paciência e amor, ser desaprendido. Esta noite, não tente quebrar esses acordos com força ou raiva de si mesmo. Apenas reconheça que eles existem, olhe para eles com compaixão. Quando o subconsciente percebe que um acordo antigo já não faz sentido na sua vida atual, ele começa a afrouxar o nó sozinho. Descanse sabendo disto. Você não fez esses acordos porque era fraco ou tolo. Você fez para sobreviver. Mas sobreviver não precisa ser o seu modo de operação para sempre. Agora é hora de viver. E viver requer leveza. Lição 3. Porque sua mente confunde resistir com ser forte. Quando foi, ao longo da sua jornada, que você aprendeu que ser forte era sinônimo de aguentar tudo calado, sem pedir ajuda, sem demonstrar cansaço. Quando começou a acreditar, lá no fundo, que sentir menos emoções era sinal de madureza e que não parar nunca, mesmo quando o corpo implora, era ter caráter, essa confusão perigosa não nasceu do nada. Ela foi ensinada pela sociedade, pela família, pelas circunstâncias. E uma vez ensinada, virou sua verdade. Respira fundo, sinta seus músculos relaxarem, provando que é seguro soltar. Existe uma diferença enorme que precisamos entender. Resistir é uma reação a um ataque. Fortaleza é um estado de espírito interno. Mas quando vivemos muito tempo em estado de guerra, de sobrevivência, a mente começa a misturar as duas coisas. Ela começa a achar que ficar tenso, com os músculos prontos para a briga, é ser forte. Que relaxar e baixar a guarda é perigoso. Que soltar o controle é falhar na missão. E assim, sem perceber, você transforma o desgaste contínuo na sua identidade. Você passa a ser aquele que aguenta. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, nunca disse para aguentar o sofrimento cegamente como uma pedra. A verdadeira força estoica é a clareza mental, não a dureza emocional. É saber distinguir o que depende de você e o que não depende. Viver com a armadura pesada de ferro vestida o tempo todo, até na hora de dormir, não é força.
é apenas peso desnecessário que te impede de respirar livremente. Respira fundo. Visualize essa armadura caindo no chão, peça por peça. A mente aprende por sobrevivência, sempre buscando te manter vivo. Se em algum momento do passado travar os dentes e endurecer o coração te salvou de uma decepção, o subconsciente gravou isso como algo valioso, como um tesouro. Se eu aguento e não sinto, eu venço. O problema é que você continua resistindo e lutando mesmo quando a guerra já acabou faz tempo. Você continua tenso no sofá, na cama, no banho, quando poderia estar macio e fluido como a água. Continua provando força para fantasmas quando ninguém está te atacando de verdade agora. Respira fundo. O maior problema, o efeito colateral dessa confusão, é que a mente começa a rejeitar a calma. A calma parece estranha, suspeita. O descanso traz uma culpa inexplicável. Soltar parece irresponsabilidade. Mesmo quando a vida te dá uma folga, um domingo tranquilo, o seu subconsciente não aceita, ele procura problemas. Não porque ele quer sofrer, mas porque ele aprendeu que a tensão é a sua segurança, é o que te mantém alerta. Mas dormir com essa armadura é exaustivo. Ninguém descansa vestido para a guerra. Marco Aurélio ensinava que até o soldado mais valente no fim do dia precisa baixar o escudo e tirar o capacete para dormir e recuperar as forças. Dormir armado não é coragem, é medo. Medo de que algo aconteça se você relaxar por um segundo. Esta noite, dê permissão oficial ao seu corpo para baixar a guarda. Diga a ele que não há perigo no quarto. Não é perigoso descansar. Você é forte não porque aguenta tudo o tempo todo, mas porque tem a sabedoria de saber a hora exata de parar de carregar o mundo nas costas. Lição 4. Como o cansaço virou quem você é. Em que momento sutil a frase "estou cansado" saiu da sua boca e começou a ser sentida como "eu sou uma pessoa cansada"? Quando foi que o esgotamento deixou de ser algo passageiro, como uma gripe ou um dia ruim, e virou o seu nome, o seu sobrenome, a sua definição? Essa mudança de estar para ser foi lenta, gradual. E é por isso que você quase não notou quando ela tomou conta de tudo. Respira fundo. Imagine uma energia nova circulando onde antes havia apenas cansaço. O cansaço, na sua origem biológica, é apenas um recado, um telegrama urgente. O corpo avisa: precisamos parar um pouco para reparar. Mas quando esse recado é ignorado por anos a fio, quando a pausa nunca vem, o cansaço deixa de ser um aviso e vira um estado permanente de existência. E quando um estado dura muito, ele se funde, se cola com a sua identidade. Você já não percebe onde termina você e onde começa a exaustão. Você é o exausto. O estoicismo nos lembra constantemente de viver de acordo com a natureza. E a natureza, olhe ao redor, tem ritmo, tem dia e tem noite. Tem maré alta e maré baixa. Tem a estação de plantar e a de colher, a de agir e a de pausar. Quando a gente quebra esse ritmo natural e tenta viver num verão eterno de produtividade, a vida vira uma marcha forçada, antinatural. E nenhuma marcha forçada pode ser mantida para sempre sem que algo se quebre por dentro. Respira fundo. O cansaço vira identidade quando a gente o normaliza social e internamente. Quando alguém pergunta, tudo bem? E você responde automaticamente, cansado, na correria, como sempre, e acha isso a coisa mais normal do mundo. O subconsciente ouve isso o tempo todo. Ele aprende que funcionar no limite da bateria, no vermelho, é o seu padrão de fábrica. E o que é padrão, ele não tenta consertar ou curar. Ele apenas mantém e gerencia, economizando energia vital. Respira fundo. Deixe ir a necessidade de estar sempre ocupado. Muitas vezes, sem que percebamos, o cansaço vira um escudo protetor. Se você está cansado demais, não precisa sentir as emoções intensas. Se está exausto, não precisa criar expectativas altas.
depois não tem energia. O cansaço protege você de se iludir, de tentar algo novo e falhar. Ele vira uma desculpa perfeita para não viver plenamente. Mas essa proteção custa muito caro. Ela custa o brilho nos olhos, custa a sua alegria genuína. Esta noite, enquanto você dorme, vamos fazer uma cirurgia espiritual e separar as coisas. O cansaço é algo que você sente, é uma sensação física e mental. Não é algo que você é na sua essência. O esgotamento é um estado aprendido e acumulado, não a sua alma. Você não precisa deixar de estar cansado num passe de mágica hoje. Só precisa parar de acreditar que esse cansaço é tudo o que resta de você. O cansaço não te define. Ele só te informa que você precisa de carinho. Lição 5. O que você normalizou sem perceber? Quando foi que o desconforto na sua vida deixou de te incomodar, de te fazer querer mudar e virou apenas aquela frase resignada? A vida é assim mesmo. O aspecto mais perigoso do sofrimento não é a dor aguda, aquela que grita e te faz procurar remédio. É a dor que fica muda, aquela dor crônica que vira mobília da casa, que você desvia sem perceber, que vira parte da paisagem. Respira fundo. Perceba se há alguma tensão no corpo que você nem notava mais. Normalizar não é o mesmo que aceitar com sabedoria estoica. Normalizar é ficar anestesiado, insensível. É se adaptar tanto a uma pedra no sapato que você passa a andar torto para compensar e depois de um tempo nem lembra mais que tem uma pedra ali ou porque está mancando. Talvez você tenha normalizado a ansiedade constante, aquele motorzinho ligado no peito o tempo todo que nunca desliga. Talvez tenha normalizado a falta de entusiasmo, vivendo no piloto automático, vendo a vida em preto e branco. Talvez tenha normalizado se tratar mal, aceitando aquela voz crítica na sua cabeça que nunca te elogia, apenas cobra. Os estoicos nos alertavam com frequência: cuidado com os hábitos da alma, porque aquilo que a gente faz todo dia e não questiona passa a nos governar como um tirano invisível. E nada nos controla mais do que aquilo que se tornou invisível aos nossos olhos. Respira fundo, traga a consciência de volta para o agora. A coisa mais perigosa de normalizar o que é ruim é que a gente perde a referência do que é bom. Quando o peso nas costas vira o normal, a leveza parece estranha, errada, vertiginosa. Se você passar um dia inteiro sem preocupação, vai achar que está esquecendo de algo importante, vai sentir um vazio estranho. O seu subconsciente, viciado no problema, vai procurar algo para se preocupar, só para voltar ao estado normal de tensão. Respira fundo. Esta lição não serve para você se culpar por ter se adaptado. A adaptação foi inteligente para aquele momento. Esta lição serve para você voltar a ver, a sentir, porque o que a gente volta a enxergar deixa de nos controlar em silêncio. O que é visto pode ser mudado. Hoje, ao dormir, lance uma pergunta suave, como uma semente para dentro de si. Isso precisa mesmo ser assim? Existe outro jeito mais leve? Não precisa mudar tudo hoje, nesta noite. Só precisa abrir uma fresta na janela fechada. Pela fresta da dúvida saudável, entra a luz da mudança possível. Lição 6. Por que o subconsciente ama a repetição? Por que será que situações e sentimentos que racionalmente você rejeitaria, hoje parecem inevitáveis e magnéticos? Por que você cai nos mesmos buracos emocionais? O seu subconsciente, essa parte gigante da sua mente, não julga moralmente se algo é bom ou ruim, feliz ou triste. Ele julga apenas se algo é conhecido. Para a parte mais profunda e primitiva da sua mente, conhecido é igual a seguro. Mesmo que doa, é um território mapeado. O desconhecido, mesmo que seja a felicidade, é visto como risco. Respira fundo. Mostre ao seu corpo que o relaxamento é seguro. Se você repete a preocupação e o medo do futuro toda noite antes de dormir, o subconsciente entende o recado.
Ah, entendi. É assim que a gente se prepara para dormir. Esse é o ritual. E ele, querendo ser eficiente, te ajuda a se preocupar cada vez mais rápido. Se você repete a autocrítica e o julgamento, ele entende. É assim que a gente se trata aqui dentro. E ele automatiza essa voz crítica. Não é maldade da sua mente, é eficiência biológica. Ele quer economizar energia, repetindo padrões que já estão estabelecidos, como trilhas na floresta. Respira fundo. Imagine criando uma nova trilha, mais florida e calma. Sêneca, o grande filósofo, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E o subconsciente é o mestre absoluto da imaginação repetitiva. Ele pega um medo pequeno e passa o filme dele 1000 vezes na sua cabeça, em ultra definição. Até que o filme parece mais real e sólido que a própria vida que te cerca. Ele cria monstros onde só existem sombras. A boa notícia, a chave da libertação é esta. Se ele aprendeu tudo isso por repetição, ele pode aprender algo novo, algo bom, por repetição também. Mas a nova repetição tem que ser suave, amorosa. Não adianta brigar com a mente, tem que ser um convite constante. Respira fundo. Esta noite a repetição será de calma, de silêncio, de paz. A cada respiração lenta que você der, você ensina ao seu subconsciente um novo caminho neural. O caminho de que é seguro soltar o controle. O caminho de que não precisa estar em alerta vermelho agora. Você está, neste exato momento, reprogramando a base da sua vida. Não com força bruta, mas com constância. Como a água mansa que, gota a gota, molda a pedra mais dura, suave, mas constante. Lição 7. O que realmente está sob o seu controle? Grande parte da insônia da alma, daquela agitação que não nos deixa parar, vem de uma tentativa impossível. Tentar segurar o que não tem alça. Nós tentamos controlar o futuro incerto, a opinião variável dos outros, o resultado exato das coisas. E como não conseguimos segurar o vento com as mãos, nós nos tensionamos, ficamos rígidos, frustrados. Respira fundo. Sinta o alívio de desistir de controlar o incontrolável. O princípio fundamental, a pedra angular do estoicismo, é simples e libertador. Algumas coisas dependem inteiramente de nós, outras não dependem de jeito nenhum. O que os outros pensam de você não depende de você. O que vai acontecer na economia mês que vem não depende de você. O passado que já foi escrito não depende de você. Mas o seu relaxamento agora, neste segundo, isso depende. A forma como você se trata agora, com carinho ou crítica, isso depende. O foco da sua atenção, isso depende. Respira fundo. Imagine, visualmente, que você está segurando várias malas pesadas e velhas nas mãos. Cada mala representa algo que não está sob seu controle. A mala pesada do "o que vão dizer de mim", a mala do "e se tudo der errado", a mala do "eu devia ter feito diferente". O seu subconsciente acha que se você segurar essas malas com força, com os nós dos dedos brancos de tensão enquanto dorme, você está resolvendo algo, está evitando o desastre. Mas a verdade é que você não está resolvendo nada. Você só está cansando os braços e a alma. Respira fundo. Visualize suas mãos se abrindo. Solte as malas. Deixe-as cair no chão imaginário. Não porque você é irresponsável ou não se importa, mas porque elas não são suas para carregar, pelo menos não agora. Visualize-se colocando essas malas no corredor, fora do seu quarto e fechando a porta. Amanhã, se precisar, com a luz do sol, você pega o que for útil para a jornada. Mas agora, nesta cama, só cabe você. Não há espaço para malas. E o que cabe a você agora é apenas respirar, existir e confiar. Lição 8. O perigo de viver no futuro. A ansiedade, esse mal que rouba nosso sono, nada mais é do que a mente tentando viver, sentir e resolver um momento que ainda não chegou.
É o subconsciente tentando resolver os problemas complexos de amanhã usando a pouca energia que restou de hoje. Isso é uma conta matemática que nunca fecha e o resultado é sempre o déficit de paz. Respira fundo. Traga sua mente de volta para o toque do lençol. Quando você vai para a cama, se apaga a luz e começa a planejar, a temer cenários catastróficos, a simular conversas difíceis. Você está tirando o corpo do presente e jogando-o num tempo inexistente. O seu corpo está deitado no conforto do colchão, seguro, mas a sua mente está num campo de batalha imaginário lá na frente. Isso gera um sinal de alerta biológico. O corpo, confuso, entende: estamos em perigo, há uma ameaça, e libera adrenalina e cortisol no sangue. E aí dormir vira uma tarefa impossível, pois ninguém dorme fugindo de um leão. Respira fundo. Os estoicos amavam o presente com fervor, porque o presente é o único lugar onde a vida acontece de verdade. O futuro é fumaça, incerteza, promessa. O passado é pedra, memória, imutável. O presente é água fresca, é vida, é ação. Trazer a mente de volta para o aqui e agora, ancorá-la no momento, é o maior ato de descanso e sanidade que existe. Respira fundo. Sinta a textura do lençol na sua pele. Sinta o peso da gravidade puxando seu corpo para o centro da Terra. Sinta o ar frio entrando e quente saindo. Isso é real. Isso é verdade. O resto é pensamento. É nuvem. Diga para o seu subconsciente com firmeza amorosa: agora estamos aqui. E aqui, neste quarto, está tudo bem. Não há leões no quarto. Não há batalhas na cama. Só há você e o merecido descanso. O futuro pode esperar. Ele sabe se cuidar. Lição 9. O peso da opinião alheia. Quantas noites da sua vida você já perdeu, revirando-se na cama, pensando no que alguém disse, no tom de voz que usaram, ou pior, no que alguém poderia pensar sobre você? Nós temos o hábito terrível de dar a chave da nossa paz interior para os outros. E eles, muitas vezes, nem sabem que estão com ela. Nem sabem o poder que tem sobre o nosso sono. Respira fundo. Recupere essa chave agora. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo na sua época, se perguntava com humildade: por que nos importamos tanto com o que os outros pensam e tão pouco com o que nós mesmos pensamos? Buscar aprovação externa é uma corrida sem linha de chegada, um poço sem fundo. O subconsciente humano tribal aprendeu lá atrás que ser aceito pelo grupo é sobreviver. É um instinto antigo de proteção. Mas hoje, na segurança da sua cama, a opinião do outro não pode te proteger do frio, nem te ferir fisicamente. Ela é apenas um som, um pensamento na mente de outra pessoa. Respira fundo. Imagine que as opiniões, críticas e julgamentos dos outros são como o vento ventando lá fora da sua casa. Elas podem fazer barulho nas árvores, podem bater na janela, podem uivar, mas elas não têm o poder de abrir a porta e entrar na sua casa, a menos que você se levante e abra a porta para elas. Você é o guardião da sua porta, o porteiro da sua mente. Nesta noite, tranque a porta e passe a chave. Deixe o vento lá fora, onde é o lugar dele. Respira fundo. Você não precisa provar nada para ninguém enquanto dorme. Não precisa ser inteligente, nem bonito, nem eficiente, nem simpático, nem bem-sucedido. Enquanto você dorme, você não tem cargos nem títulos. Você é apenas vida pulsando. E a vida já é infinitamente valiosa por si só, sem precisar de aplausos. Recolha a sua energia que ficou espalhada na mente dos outros durante o dia e traga de volta para o seu centro, para o seu peito. Lição 10. A sua cidadela interior. O mundo lá fora pode ser caótico, barulhento e imprevisível. O trabalho pode ser estressante, as notícias podem ser assustadoras. Mas os estoicos acreditavam firmemente que dentro de cada um de nós existe um lugar sagrado,
uma fortaleza que nada lá fora pode tocar ou destruir. Eles chamavam esse lugar de cidadela interior. Respira fundo. Imagine entrar num lugar onde o barulho não chega. Talvez, com a correria da vida, você tenha esquecido onde fica a chave desse lugar secreto. Talvez tenha deixado as janelas abertas por descuido e o barulho da rua, as preocupações alheias, entraram e fizeram bagunça. Mas esse lugar ainda existe. Ele está intacto. É um espaço de silêncio profundo, bem no fundo da sua mente, atrás dos pensamentos acelerados. Um lugar onde você é apenas você, despido dos papéis que interpreta para a sociedade. Respira fundo. Reprogramar o subconsciente, no fundo, é lembrar o caminho de volta para essa fortaleza, para esse santuário. É saber que mesmo que o dia na superfície tenha sido uma tempestade com ondas gigantes, no fundo do mar, nas profundezas abissais, as águas são sempre calmas e silenciosas. Você não é a tempestade que agita a superfície. Você é a profundeza inabalável do mar. Respire na sua cidadela agora, visualmente. Veja as paredes altas e fortes que te protegem. Lá dentro não entra cobrança, não entra boleto, não entra pressa. Lá dentro é o seu santuário particular. É seguro fechar os olhos e baixar as pontes levadiças. O mundo continua girando lá fora, mas aqui dentro, na sua essência, o tempo para. Você está seguro em si mesmo, na sua própria companhia. Lição 11. Soltando a necessidade de ter razão, muitas noites preciosas de descanso são gastas repetindo discussões mentais intermináveis. Eu devia ter dito isso, teria sido a resposta perfeita. Ele não tinha o direito de fazer aquilo comigo, foi injusto. Essa necessidade ardente de ter razão, de corrigir o injusto, de vencer o debate imaginário, queima uma energia vital imensa. É como beber um copo de veneno esperando que a outra pessoa passe mal. Só você adoece. Respira fundo. Sinta o calor da raiva saindo e o frescor do alívio entrando. O estoicismo ensina uma lição poderosa. O melhor vingador é aquele que não se torna igual ao agressor. Se você leva a ofensa, a mágoa e a raiva para a cama, você está literalmente dormindo com o inimigo. Você está permitindo que a pessoa que te chateou ocupe o espaço mais sagrado e íntimo do seu dia, o seu descanso, o seu ninho. Você está dando a ela o poder de te manter acordado. Respira fundo. Perdoar ou apenas soltar a corda não significa dizer que o outro estava certo ou que o que aconteceu foi bonito. Significa apenas uma coisa: que a sua paz é mais importante do que a sua razão. Diga ao seu subconsciente agora: eu escolho a paz. Eu troco a razão pela tranquilidade. A justiça do universo é complexa e não depende da sua insônia para acontecer. Respira fundo. Imagine que você está num cabo de guerra tenso. Suas mãos doem, seus músculos tremem. Do outro lado está o problema, a pessoa, a situação. O que acontece se você simplesmente soltar a corda? Você não cai, você se liberta. O outro pode continuar puxando o ar, mas você soltou. Você está livre. Deixe a discussão dissolver no ar da noite. O silêncio é a melhor resposta agora. A resposta mais digna. Lição 12. A simplicidade como cura. Nós, seres humanos modernos, complicamos a vida. Queremos mais coisas, mais emoções intensas, mais garantias, mais controle. E essa busca incessante pelo mais gera uma fome eterna e insaciável no subconsciente. Ele nunca está satisfeito. Sempre falta alguma coisa para podermos finalmente relaxar. Só vou descansar quando comprar aquilo. Só vou dormir bem quando resolver isso. Respira fundo. Sinta o prazer de não precisar de nada agora. Sêneca, com sua sabedoria afiada, dizia que pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. A riqueza do sono vem da simplicidade absoluta.
Para dormir bem, você precisa de muito pouco, quase nada, um lugar minimamente seguro, um corpo para habitar e o ar para respirar. Todo o resto, o celular, as notícias, os planos, as ambições, é excesso agora, é ruído. Respira fundo, ensine seu subconsciente a gostar do simples, do básico, o prazer tátil de um lençol limpo tocando a pele, o prazer de não ter que falar nada, de deixar a garganta descansar, o prazer de estar imóvel, sem ter que ir a lugar nenhum. Reduza as exigências para ser feliz neste momento. Quanto menos você precisar agora, mais livre e leve você será. Respira fundo. Olhe para o seu momento presente. Não falta nada essencial. Você tem tudo o que precisa para esta noite. O coração bate, o pulmão respira. A suficiência traz uma calma profunda. Repita internamente como um mantra. Isso basta. Este momento é suficiente. Lição 13. O tempo e a paciência. A impaciência é uma briga inútil com o tempo. É querer que as coisas aconteçam no nosso ritmo acelerado e não no ritmo natural delas. E quando o sono não vem rápido, no momento que deitamos, ficamos impacientes, olhamos o relógio, bufamos. E isso afasta o sono ainda mais, pois gera ansiedade. É um ciclo vicioso, onde o medo de não dormir te mantém acordado. Respira fundo. Entre no ritmo lento da natureza. A natureza nunca tem pressa, e mesmo assim tudo é feito, tudo floresce no tempo certo. A árvore não cresce puxando os galhos com força para cima. Ela cresce respeitando o tempo, a chuva, o sol. Seu corpo sabe dormir. Ele possui essa sabedoria ancestral. Ele faz isso desde que você era um bebê, desde antes de você saber falar. Não tente forçar o sono, não tente agarrá-lo. Tentar dormir é a melhor maneira de ficar acordado, pois dormir é um ato de soltar, não de fazer. Respira fundo, apenas confie no processo biológico. Diga ao seu corpo: eu tenho tempo, não há pressa. Tirar a pressão do relógio, parar de contar as horas que faltam para acordar, é um ato de amor próprio. Entenda uma coisa: se você descansar acordado, apenas relaxando os músculos e a mente, isso já é descanso, isso já é reparação. Respira fundo. O subconsciente precisa saber que não há meta nem prazo para cumprir agora. Não é uma tarefa de trabalho. Deixe o tempo fluir através de você, como um rio, sem tentar represá-lo ou empurrá-lo. Flutue no tempo, sem resistir à correnteza. Lição 14. Amor fati, amar o que acontece. Este é um conceito estoico poderoso e transformador. Amor fati significa não apenas aceitar o destino com resignação, mas amá-lo. Não apenas aguentar o que aconteceu hoje, mas abraçar cada evento como parte necessária e inseparável da sua história, do seu tecido de vida. Tudo o que aconteceu hoje, o sorriso e a lágrima, o sucesso e o erro, foi o material do seu dia. Respira fundo. Abrace a sua história exatamente como ela é. Se você briga com o que aconteceu, você perde 100% das vezes. Porque o que aconteceu já é fato, já está gravado no tempo. A resistência ao fato é o que causa o sofrimento psicológico, não o fato em si. Quando você diz sim para a realidade, quando você para de desejar que tivesse sido diferente, a tensão desaparece instantaneamente. Foi assim que aconteceu e está tudo bem ser assim. Respira fundo. Olhe para o seu dia que passou não como um juiz severo num tribunal, mas como um observador curioso ou um cientista da vida. Não condene os seus erros, veja-os como lições valiosas. Não rejeite as dores, veja-as como experiências de crescimento. Acolha tudo. Quando você para de rejeitar partes da sua vida, você se torna inteiro, íntegro. Respira fundo. O sono dos justos não é o sono de quem nunca erra, de quem é perfeito. É o sono de quem não briga com a própria humanidade, com as próprias falhas. Ame o seu destino,
pois ele é o único que você tem, é o seu caminho exclusivo, e ele é a estrada exata para a sua evolução. Lição 15. A impermanência de tudo. Existe uma verdade universal que acalma qualquer coração aflito. Nada dura para sempre. Nem a alegria extasiante, nem a tristeza profunda, nem o cansaço esmagador. Lembrar disso não é algo triste ou pessimista, pelo contrário, é profundamente libertador. Significa que o problema que hoje parece uma montanha intransponível, amanhã, com a perspectiva do tempo, será apenas um grão de areia que você nem lembrará. Respira fundo. Sinta-se fluindo com o tempo. Marco Aurélio, em suas meditações, olhava para as estrelas e para a história dos impérios passados para lembrar de quão pequenos nós somos diante da eternidade. Diante da imensidão do universo, os nossos problemas perdem o peso, perdem a gravidade. Eles parecem gigantes e assustadores apenas porque estão muito perto dos nossos olhos, colados no nosso nariz. Afaste-se um pouco. Veja a vida de cima, como um pássaro. Respira fundo. Tudo passa. Esta noite também passará. O sentimento ruim passará. A angústia passará. Você é o céu vasto e azul. As emoções e os pensamentos são apenas nuvens passageiras, algumas brancas, outras escuras de tempestade. Mas o céu não se apega às nuvens, nem briga com elas. Ele apenas deixa elas passarem, sabendo que ele, o céu, permanece. Seja o céu. Respira fundo. Ensine ao seu subconsciente a não se agarrar, a não criar raízes na dor. Solte. Deixe fluir. O rio da vida nunca para, nunca congela, e é seguro boiar nele, deixando a correnteza te levar para um novo dia. Lição 16. A gratidão como antídoto. O cérebro humano tem um mecanismo primitivo chamado viés negativo. Ele é programado para focar no que falta, no que dói, no perigo, no erro. É natural, serviu para a nossa sobrevivência na selva. Mas hoje, para dormir bem e viver em paz, precisamos inverter essa chave manualmente. A gratidão não é mágica mística, é técnica neurológica. É virar o holofote da mente que estava focado no escuro para o que funciona e o que é luz. Respira fundo. Sinta o calor da gratidão no peito. Pense comigo, se você tem uma cama para deitar, você já tem mais conforto do que reis e imperadores do passado tiveram. Se o seu coração bate ritmado, sem você precisar pedir ou comandar, há um milagre biológico acontecendo no seu peito agora, mantendo você vivo. Agradecer envia um sinal químico poderoso de segurança para o cérebro. Ele entende: temos o suficiente, estamos seguros. Respira fundo. Não precisa agradecer por coisas grandiosas ou conquistas materiais. Agradeça pelo micro. Agradeça pelo silêncio que permite o descanso, pelo travesseiro macio que apoia sua cabeça, pelo cobertor que te aquece, pelo ar que entra nos pulmões. Cada pequeno obrigado que você diz mentalmente é um pequeno nó de tensão que se desfaz nos seus ombros. Respira fundo. Troque o pensamento de "eu tenho que fazer tanta coisa amanhã" pelo "eu tenho a oportunidade de ser e de estar vivo". Dormir com o coração cheio de gratidão é dormir protegido contra pesadelos e ansiedades. É preencher o espaço interno com luz, não deixando lugar para a sombra. Lição 17. Preparando amanhã sem ansiedade. Muitas vezes, o que nos tira o sono não é o que aconteceu hoje, mas o medo de não dar conta do dia seguinte. Nós previvemos o cansaço de amanhã. Começamos a gastar a energia do café da manhã antes mesmo de acordar. Mas os estoicos tinham um mantra para isso. Você lidará com o amanhã com as mesmas armas de razão e coragem que tem hoje. Respira fundo. Confie no seu eu do futuro. Você não precisa resolver o amanhã agora, às 3 da manhã ou antes de dormir. Entenda uma estatística infalível. Você já sobreviveu a 100% dos seus dias ruins até hoje.
Você passou por todas as crises, todas as dores, todos os medos. Sua taxa de sucesso em sobrevivência é absoluta, perfeita. Por que amanhã seria diferente? Por que amanhã você falharia? Respira fundo, confie na sua capacidade futura. O seu eu de amanhã, depois de descansado, saberá exatamente o que fazer, o que dizer, como agir. Não tente fazer o trabalho dele agora. Deixe o eu de hoje apenas descansar e se recompor. Entregue o bastão da responsabilidade. Sua parte por hoje, seu turno, acabou. Respira fundo. Imagine visualmente que você está pegando o dia de amanhã, com todos os seus compromissos e colocando numa caixa forte, fechando com um cadeado. Você só tem a chave para abrir quando o sol nascer. Agora a caixa está fechada e lacrada, e você está livre, leve e solto. Nada a fazer, apenas ser. Lição 18. A morte como conselheira, memento mori. Isso pode parecer um tema estranho ou pesado para um relaxamento, mas no estoicismo é a maior lição de paz que existe. Lembrar que a vida é finita, que somos passageiros, nos faz dar um valor imenso ao descanso e ao agora. Um dia, inevitavelmente, será a última vez que você vai dormir. Um dia será o último despertar. Ter essa consciência muda tudo. Respira fundo. Sinta a preciosidade de estar vivo agora. Isso não é para dar medo ou pânico. É para dar valor, perspectiva. Se a vida é um sopro breve, por que gastá-la preocupado com bobagens, com opiniões de quem não importa? Por que levar rancor e ódio para a cama? A consciência da finitude limpa o desnecessário, filtra o que é mesquinho. Só o essencial permanece diante da morte. Respira fundo. Encare este sono de hoje como um pequeno ensaio diário de soltar a vida. Cada noite é uma pequena morte, uma pequena vida que se encerra no fim do dia. Deixe morrer o que foi ruim hoje. Deixe ir as mágoas, não as arraste para o amanhã. Para renascer fresco e novo amanhã de manhã, você precisa aceitar morrer para o dia de hoje. Respira fundo, solte o controle com a coragem serena de quem sabe que nada nos pertence de verdade. Tudo é empréstimo do universo. O sono é a arte sagrada de soltar a vida por algumas horas, com confiança, para poder recebê-la de volta renovada e cheia de possibilidades. Lição 19. A gentileza consigo mesmo. Nós somos frequentemente os piores tiranos de nós mesmos. Nós nos chicoteamos por erros pequenos, por atrasos, por imperfeições, por não sermos máquinas produtivas. Mas nenhum ser vivo, nem planta, nem animal, nem humano, cresce saudável sob tortura e crítica constante. O estoicismo exige firmeza de caráter, sim, mas também exige amizade profunda consigo mesmo. Seja seu próprio melhor amigo esta noite. Respira fundo. Sinta um abraço interno vindo de você para você. Imagine se fosse um amigo muito querido ou uma criança que você ama que estivesse cansada na sua frente, chorando ou exausta. O que você diria para essa pessoa? Você gritaria, levanta e trabalha mais? Não. Você diria, descansa. Você fez o que pôde. Está tudo bem, eu cuido de você. Por que não usar essa mesma voz doce e acolhedora com você mesmo? Respira fundo. O subconsciente responde muito melhor ao carinho e ao amor do que a ordem militar e a rigidez. Trate-se com a suavidade de uma mãe ou pai amoroso, colocando um filho pequeno para dormir depois de um dia longo. Acomode seu corpo com carinho no colchão. Fale palavras doces e validadoras para sua mente. Respira fundo. Você merece o descanso não pelo que produziu na planilha ou pelo dinheiro que ganhou, mas simplesmente porque você existe, porque você é um ser senciente. O descanso é seu direito de nascença, uma necessidade biológica, não um prêmio que você ganha apenas se tiver bom comportamento. Seja gentil, perdoe-se, acolha-se.
Lição 20. O novo acordo. Chegamos ao final desta jornada. E agora, com a mente mais calma, o coração mais lento e o corpo mais pesado e relaxado, podemos firmar um novo acordo sagrado com o seu subconsciente. Um acordo não mais de sobrevivência dolorosa, mas de vivência plena e pacífica. Respira fundo. Sinta o peso saindo e a leveza ficando. O acordo antigo e empoeirado dizia: aguente tudo, sinta pouco, não pare nunca, seja de ferro. O novo acordo, escrito com luz, diz: sinta tudo, respeite seus limites humanos, descanse sem culpa para poder renascer. Diga ao seu subconsciente com autoridade calma: está feito. O padrão antigo foi visto, agradecido e revogado. Agora, operamos sob uma nova lei, a lei da paz. Respira fundo. A partir de hoje, desta noite, dormir não é reparar a vida. Você não precisa carregar o mundo nos ombros enquanto sonha. O mundo é grande e forte. Ele se sustenta sozinho enquanto você dorme. Sinta uma luz suave, morna e dourada tomando conta de todo o seu ser, dos pés à cabeça, lavando as memórias difíceis do dia, soltando os últimos nós que restavam. Respira fundo. Você está seguro. Você é suficiente exatamente como é. Você é livre para descansar. Agora, apenas flutue no silêncio gostoso que você criou dentro de si. Não há mais nada a fazer. Nada mais a pensar, nenhuma pendência, apenas dormir profundamente e em paz. Boa noite.